Hoje foi a última audição em que decorreu esta investigação do Parlamento ao caso das gêmeas. E eu acho que foi muito relevante nós termos assistido ao facto de que o antigo secretário de Estado, Lacerda Salles, optou hoje por uma atitude, aliás, igual à de Nuno Rebelo de Sousa, uma atitude de não falar, uma atitude de não responder, quando esta audição tinha uma diferença até muito significativa em relação à última. É que agora havia um conjunto, ou houve um conjunto de pessoas que não são pessoas quaisquer, são pessoas que tiveram participação direta nos factos, são pessoas que tinham e têm responsabilidades clínicas, administrativas ou políticas e que incriminaram diretamente o Dr. Lacerda Salles, dizendo que ele teve participação, que ele teve intervenção e que ele teve colaboração. E, portanto, como o Dr. Lacerda Salles teve a oportunidade de me dizer, não é nenhuma confissão de culpa, mas eu acho que ficou claro uma assunção de responsabilidade, pelo menos política, que é gritante e que é grave e que da nossa parte, da parte do Chega, não deixará de ser potencialmente vertida neste relatório. E a segunda questão, que me parece importante e que eu queria deixar um apelo, tem que ver com o Presidente da República. Nós tivemos um conjunto de intervenções e de inquirições que deixam no ar, quer de médicos, quer de não médicos, quer de jornalistas, que deixam no ar a possibilidade de haver ou ter existido uma intervenção politicamente superior à do Secretário de Estado, e eu acho que é ao Presidente da República que agora cabe responder. O Presidente da República já tinha dito ao Parlamento que no final destas audições diria se vem ou se não vem. É sabido que é a única exceção que existe à lei. Pode responder ou não responder, pode vir pessoalmente, pode responder por escrito e, no caso do Presidente da República, pode não responder se quiser. É a única exceção prevista na lei, mal, na nossa perspectiva, mas é uma exceção que de facto existe. Eu acho, volto a sublinhar isto, que ficará muito mal ao Presidente da República não dar um sinal ao país de que está disponível a responder por escrito, presencial, no tempo em que ele entender, embora no tempo desta comissão de inquérito, para que se possa chegar a uma conclusão no relatório que terá que ser apresentado em breve. Eu não gostava nada, acho que nenhum partido gostaria de apresentar a responsabilização política de alguém sem essa pessoa ter tido a oportunidade de dar os esclarecimentos ao país. Isto é uma coisa demasiado séria, é um relatório que será vertido publicamente, que será tornado público, e eu acho que é do interesse do Presidente da República, mas sobretudo é do interesse do país, que este caso fique esclarecido e que a sua participação fique esclarecida pela voz do próprio. É este outro apelo que faço, a que o Presidente da República responda rapidamente e que possa dizer-nos se virá ou se não virá esta comissão de inquérito, esperando eu que possa responder afirmativamente em abono da verdade, em abono da democracia e em abono da transparência. É verdade que é Presidente da República, olha, mas como eu disse ainda ontem, a propósito de um deputado, ninguém em Portugal está acima da lei, ninguém. Seja deputado, Primeiro-Ministro, Presidente da República, todos devemos cumprir as nossas obrigações para com o país. E acho que o Presidente da República, ao não responder a esta comissão de inquérito, não está a respeitar as suas obrigações perante o país. Vocês assistiram, eu penso que o país que assistiu a isto ficou muito, muito desconfortável em termos da posição política do Dr. Lacerda Salles. Porque se na primeira audição veio e até decidiu falar, porque é que agora, que até é incriminado por outras pessoas que dizem que ele teve participação, quer dizer, eu teria feito o contrário. Quer dizer, eu até podia ouvir primeiro o que teriam a dizer, mas no fim, se me imputassem responsabilidades, eu era o primeiro a ter o interesse em desmentir isso. Olha, desculpe lá, a médica tal diz que é isto, mas isto é falso, a secretária diz que é isto, mas é falso, e acabou por fazer uma coisa que eu acho que é muito grave e que eu penso que o país percebeu também, quando, respondendo-me a mim, decidiu usar uma imagem que no fundo diz isto. Houve outros que no seu círculo levaram a cabo estes atos, mas não foi ele o responsável. E, portanto, está a incriminar diretamente a sua secretária e as pessoas que trabalhavam com ele. Este não é o caráter que eu conheço do Dr. Lacerda Salles, honestamente, eu no fim procurei dizer isso. Não é a pessoa que eu tenho em consideração do Dr. Lacerda Salles e acho que hoje ficou clara a sua responsabilização política. Por isso é que esta atitude perante a Comissão é igualzinha à de Nuno Rebelo de Sousa. E sabemos, ou suspeitamos, qual é o papel que Nuno Rebelo de Sousa teve nisto. Portanto, o que sai desta Comissão é a ideia muito forte de um conluio que envolveu várias entidades, mas que envolveu também Lacerda Salles e Nuno Rebelo de Sousa. E esse conluio é cada vez mais evidente aos olhos dos deputados e é cada vez mais evidente aos olhos da Comissão de Inquérito. Resta saber se neste conluio estava alguma autoridade acima de Lacerda Salles para retirarmos as conclusões que temos que retirar.
Não. O que o Chega quer dizer é que esta questão tem que ser tratada com a devida naturalidade em conferência de líderes e que deve ser visto aí o lugar adequado, que não o mesmo lugar onde está agora, no âmbito do Parlamento. Vocês acompanharam a situação. Para que fique claro, o que o líder parlamentar quis transmitir foi que isto devia ter sido visto e devia ter sido decidido. Todos sabem, vocês acompanharam, a dificuldade, entre aspas, a complexidade que este processo requereu, nomeadamente nos pedidos e nas exigências que eu próprio fiz enquanto Presidente do Partido, dizendo que tinha que ser tomada uma opção. Ora, houve uma opção de um deputado de se desfiliar do partido e de se desvincular. Não faz sentido que esteja ali ao lado do partido de qual se acabou de desfiliar e acabou de, digamos assim, contrariar, quando o que nós tínhamos dito era, face a esta inexistência de explicações, deve deixar o lugar. Decidiu manter o lugar. Bom, então, terá que ser decidido esse lugar. Foi isso que isto, acho que qualquer pessoa compreende isso. Ou seja, como devem compreender, eu tenho esta posição em política que é, para mim, fundamental. Nós não devemos brincar com o dinheiro dos contribuintes. Não devemos. Não devemos brincar com o dinheiro dos contribuintes, nem com quem nos elegeu. Quando uma coisa destas acontece, nós devemos enfrentar os eleitores cara a cara. Foi sempre assim que fiz na minha vida política, é assim que farei e faço como líder do partido. Portanto, fiz o que me cabia fazer, que era chegar ao pé de um seu deputado, de uma senhora deputada, fosse quem fosse, e dizer assim, na minha opinião, não há condições para continuar. E, portanto, essa opinião é a opinião de quem é presidente de um partido e que acha que, quando há um caso destes, a pessoa deve se autorresponsabilizar. Era o que eu faria, num caso em que não conseguisse dar nenhuma explicação que fosse razoável. A única pressão que houve foi a minha de dizer assim, quando um deputado está envolvido numa situação criminal que não consegue responder publicamente, deve sair. Se isto é pressão, eu acho que isto é reagir e responder ao dinheiro dos contribuintes. Vocês, inclusive vocês, pagam-me, a mim, aos deputados, para nós fazermos um trabalho íntegro, idóneo, em representação desses eleitores. Se há alguma forma, pelo menos aparente, em que eu defraudei esses eleitores, então eu tenho que sair. Se eu não saio, eu mostro que estou mais agarrado ao lugar do que estou ao meu dever e à minha vontade de representar os militantes. Se isto é fazer pressão, bom, mas então qual é o meu trabalho de Presidente do Partido? É fazer pressão. É dizer às pessoas o que é ética, o que é responder com verdade, o que é exigir responsabilidades. Eu não posso andar a vida toda a exigir aos políticos de outros partidos que respondam, que venham dizer aquilo em que estão envolvidos, mas quando se passa do meu partido, eu digo, bom, não vou falar sobre isto, vou fingir que nada acontece. Nós sabemos que isso é o que acontece nos outros partidos. Eu ontem dei o exemplo do deputado que atropelou uma criança, alcoolizado, e está no Parlamento, e o PSD olha para o lado. Eu não tenho essa forma de fazer política. Eu mal conheci este caso e exigi respostas. Essas respostas não me foram dadas. Isto é fazer pressão, dizer que ele tem que sair? Bom, então sim, fiz pressão. Fiz pressão. Ou seja, eu nunca vou permitir, nem vou aceitar que um deputado, um dirigente ou outro, numa situação criminal evidente como esta, em que há elementos aparentemente evidentes, tem duas opções. Ou vir a público e contrariá-las e dizer que isto é falso, com factos cabais e compreensíveis, ou sair. Eu acho que isto não é pressão, é respeitar o dinheiro dos contribuintes. É isso que eu tento fazer a quem nos paga o salário, a todos. Sobre isso. A única pressão que eu fiz e que eu assumo perante o país, porque eu não tenho nada a esconder sobre isso, foi não há condições para continuar. Se isto é fazer pressão, bom, então sim, fiz pressão. Mas eu sou Presidente do Partido por alguma razão. Tenho que fazer pressão. Se eu sinto que o deputado não tem condições para continuar, qual era o dia a seguir? Vamos imaginar que o deputado tinha dito, bom, mas eu mantenho-me aqui e continuo. Então hoje, provavelmente, eu estaria aqui a anunciar-vos a minha retirada de confiança política a esse deputado. Quer dizer, isto não é para brincar, isto tem que se levar a sério. Quando exigimos aos outros, a nossa casa é a primeira que tem que ter regras. Não pode ser só exigir aos outros e esquecer as nossas. Comigo é assim que vai continuar a ser.